chamou a atenção uma das suas falas que a situação lá no Nordeste é bastante positiva. Inclusive, uma pergunta da audiência: como é que você tem conseguido repassar o IGPM no valor das parcelas sem haver muita inadimplência? Então, fala um pouquinho da situação dos seus empreendimentos, da Conviver, e também um pouco do que foi debatido aqui no painel com os colegas aqui do GRI. Tá, Henrique, eu acho assim, que foi uma oportunidade de nivelar o conhecimento de todo mundo, de pegar experiências de outras regiões do que está acontecendo. No caso da Conviver, a gente classifica os empreendimentos de acordo com a performance de cada um, e os melhores empreendimentos a gente está conseguindo repassar a questão do IGPM. A gente tem motivado os clientes a entenderem que houve uma valorização, e alguns empreendimentos que não estão tão bem performados, a gente está dividindo o IGPM em duas vezes. A gente aplica o IGPM anual e a gente está aplicando 50% na data de aniversário e 50% com 6 meses. E está andando bem. A gente está medindo a temperatura o tempo todo para entender o impacto disso a mais longo prazo. A gente vê que no Nordeste, devido à inflação, há uma perca de renda, certo? E a gente vai estar acompanhando isso passo a passo, para tomar ações e medidas de acordo com o sentimento do mercado. Legal. Eu imagino que no começo da pandemia havia uma grande apreensão sobre distrato, inadimplência. Como é que foi esse comportamento nos primeiros meses e como isso vem evoluindo até agora? Se está melhorando substancialmente com a retomada da economia também? Logo no começo da pandemia a gente ficou meio assustado, considerando nos nossos cenários perder até 80% de recebimento mensal. Certo? Nós pensamos muito assim, a gente tinha um plano B, um plano C, que era dar ali uma carência de 6 meses para esses clientes. Mas a gente viu no primeiro mês de março, abril, a gente viu inadimplência crescente, mas não mais do que 30%, 40% a mais do que já era normal. Depois a gente foi aplicando e atendendo o desejo por cliente. Certo? A gente não sentiu necessidade que deveria ter algo maior, então foi uma coisa mais one by one. Conta um pouco como é que está para a ICL lá no Sul, dos empreendimentos que vocês lançaram, como é que está esse comportamento da demanda. Praticamente D+1, D+2 já não tem mais o que vender, né? O nosso mercado hoje ele está muito aquecido, né? Muita gente, que nem eu falei antes ali, tem uma migração muito forte da capital para o interior, né? E a praia eu acho que é o lugar mais desejado depois vamos dizer assim, depois da casa mesmo, da capital mesmo, né? E a gente está com uma demanda muito alta, muita gente morando na praia, e a gente acredita que esse movimento para a praia vai continuar mesmo depois da pandemia, né? Então a gente teve uma demanda muito grande de cliente, né? Hoje o nosso mercado ele está vamos dizer assim, com poucas opções de imóveis para vender. O que lançou, vendeu. Nós lançamos um empreendimento de 650 lotes e a gente está com muito pouco estoque, aí, menos de 10%, né? E porque a gente ainda guardou aí uns 40, 50 lotes para não vender mesmo. E a gente agora, claro, a gente não está conseguindo repassar muito o aumento do IGPM ou do INCC em cima do lote. A gente vai aumentando, mas a gente sabe que não vai vender por aquele preço. Mas o cliente mesmo que comprou não quer desistir, porque os outros lançamentos que estão vindo são valores mais altos ainda. Então ele sabe que se ele desistir, ele vai perder o terreno. Então ele olha a correção, ao mesmo tempo pagou 100, 110 mil, 120 mil no terreno, e hoje o terreno dele está valendo 160, 180 mil. Então pode até amanhã dar uma caída no preço, se tiver muita oferta, né? Mas as ofertas que teve até agora foram liquidadas em pouco tempo, né? Bacana. Teve uma discussão aqui que foi bastante longa no painel sobre o que é um empreendimento de sucesso, o que significa o sucesso do empreendimento. Sim. É ter ele ocupado, é ter uma carteira saudável. Para vocês lá na ICL, nos empreendimentos que vocês têm, o que vocês veem como um empreendimento de sucesso e essa questão de povoá-lo também, né? Quais são as estratégias que vocês utilizam? Sim. Eu acredito que um empreendimento de sucesso é aquele que tem um início, meio e fim e o cliente sai satisfeito, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente tem lá no litoral, que a gente fez, a gente acabou lançando, quebrando o paradigma, e lançamos um bairro planejado, né? A gente criou totalmente um setor no plano diretor, criamos lá 1/3 dos lotes praticamente para prédio de 7 andares e o restante residencial. E o grande diferencial que eu acho que a gente tem, que acaba não tendo inadimplência, o cliente ficando satisfeito
e vamos dizer, acontecendo e tendo muitas construções no empreendimento e muita gente querendo morar lá agora, é em função da nossa associação, né? Nós temos uma associação de moradores, que eu sou presidente já faz 2 anos aí do bairro, vai fechar 2 anos agora, e a gente montou uma associação. E um diferencial que a gente fez, todos os terrenos, eles não são com uma cega, coisa assim, que nem o pessoal deixa na areia, às vezes com uma cega, todos são gramados, tá? A gente gramou os terrenos, na associação a gente tem uma taxa de R$120 por mês, e a gente tem câmeras estratégicas em todas as avenidas e praças, e a gente também tem, além disso, uma equipe de jardinagem que mantém todos os terrenos baldio cortados, independente, não precisa esperar pela prefeitura, né? E toda a jardinagem. Então, as nossas ruas, tu não vê um isso crescer nas ruas, nada. As ruas parece que o empreendimento foi feito ontem e ele é impecável. Então, o cara que está lá, o comprador, ele paga a associação e paga a parcela e tem vontade de construir e morar lá, porque como a associação funcionou tão bem e a maioria dos loteamentos que não tem associação, ele fica atirado, entendeu? Então, as pessoas, como a gente falou mais cedo, muita gente compra o lote para investimento. Tu imagina tu comprar um lote para investimento, já não tem muitas casas no loteamento, e além disso, além de não ter casas, tu não tem associação, vira um matagal e depois não valoriza, né? Daí ninguém quer construir. Então a gente, com o diferencial da associação, e também, que nem o Renato falou aqui, a gente tem 2 quadras de beach tênis, temos cancha de vôlei de areia, temos campo de futebol 7, quadra poliesportiva, lagos de contemplação. Nós fizemos 8 praças com playground, coisa assim. Então, assim, tudo isso faz que o pessoal vá queira construir lá e ter vida o empreendimento, né? Me chamou a atenção uma fala sua sobre o tratamento com o cliente antes da pandemia e pós-pandemia, essa aproximação, uma comunicação mais eficiente. Então vamos começar a entrevista por esse aspecto, né? O que mudou na Porto Real durante a pandemia, pós-pandemia, e se isso foi mais saudável nas negociações com os clientes? Deu mais trabalho, né? E precisou ser mais saudável, sim, porque foi quando a gente conseguiu manter a carteira, né? Quando a gente tentou controlar essa carteira, que ela não se disparasse muito, porque todo mundo perdeu o emprego, todo mundo teve um problema de família ou de doença, alguma coisa assim, e a gente se viu nas necessidades de se tornar mais próximo do cliente, né? Então a gente teve muito mais ligações, a gente se propôs em ajudar mais de perto para poder tentar manter essa carteira. Essa foi a nossa grande diferença para poder continuar tendo sucesso nessa carteira mínima que é de inadimplência, né? Mas assim, é mês a mês, é pontual, é mês a mês. Tem mês que realmente ultrapassa o que a gente espera, tem outros meses que desce, mas na média, ou semestral ou anual, a média a gente continua ainda mantendo a média, mas é uma guerra mês a mês, não tem jeito. Antigamente não, antigamente a gente fala, cliente, você não vai pagar? Então tá bom, vou botar no pau, e a gente retoma o lote e vamos que vamos. Eu me sinto no lugar da outra pessoa, assim, isso é problema. Perfeito. Falecimento do seu pai, mas isso é problema. O resto a gente conversa. Só que eu também tenho um limite, como eu falei, eu não sou filantrópico, né? Eu tenho um limite, né? E se quer destratar, é melhor destratar, porque não dá para pagar e vida que segue. Perfeito. E o último ponto que você chamou a atenção no final já do painel, a questão do que está em estoque, a demanda está muito grande, o estoque praticamente está liquidado, mas o que ainda tem em estoque, existe uma dificuldade de conseguir repassar o que está subindo de GPM, dos indicadores do mercado. Como é que vocês têm lidado com isso? Não dá para repassar o preço, a gente estava conversando aqui, não dá para repassar o preço, mas isso não é de tudo ruim, não, né? Não, porque é o seguinte, às vezes eu prefiro esse pequeno, eu não tenho muito estoque, eu tenho pequeno estoque, e eu gosto de reter um estoque para poder fazer preço futuro, para não deixar também o mercado ficar muito louco. E eu espero na retomada do crescimento, e eu espero que também, assim, ao longo do tempo, conforme o loteamento e qualquer outro empreendimento, ele vai se consolidando, ele naturalmente vai se precificando. E aí como eu tenho estoque guardadinho lá, eu vou acompanhando essa precificação do mercado, não eu ditar. Perfeito. O mercado vai me responder isso. Eu preciso só ter a paciência para esperar, para poder acompanhar isso. Entendeu? Então, assim, eu não fico preocupado de ter estoque. O estoque é bom, é lógico. Eu não quero ter 50% ou 60% de estoque. Eu quero, sei lá, 12, 13, no máximo 20 unidades de estoque, assim,
que a gente está falando de 600 lotes, 700 lotes, não está falando de 100. Eu quero ter um pouco assim de lote para precificar no futuro, para poder acompanhar o mercado e de repente para até quando eu vender, eu vou vender mais caro, aí eu vou tirar o meu prejuízo que eu tive com um INCC muito alto. Entendeu? Porque eu preciso construir, sim. Eu sou regido pelo Índice Nacional de Construção Civil. E eu estou sofrendo com respeito a isso. Então, esse estoque vai servir para tentar repor essa possível perda que eu estou tendo agora.